no La Salle, né? O restante, então, é Parque do Som. Carlos, ok? Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Vocês vieram aqui pensar o desenvolvimento do bairro de vocês, tá? Juntamente com nós, a Secretaria de Planejamento Urbano, eu sou a arquiteta Silmara Brambila, responsável pela revisão do plano diretor. A Carol e o Eduardo fazem parte da equipe técnica, todos arquitetos também. O plano diretor nada mais é do que um planejamento em forma de legislação que trata do desenvolvimento urbano. É uma forma de nortear as ações que o poder público vai fazer da agora até 10 anos. O plano diretor ele é previsto que a cada 5 anos se faça uma revisão dele novamente. Mas essa revisão ela é um pouco mais sucinta, não entra em tantos detalhes. E essa que nós estamos fazendo hoje é a de 10 anos, então ela é bem mais complexa, porque a gente precisa descobrir a fundo todos os problemas para tentar achar formas de mitigar todos esses problemas que existem no município. Lógico, é uma tentativa de errar o menos possível, né? Porque como tudo é muito vivo, as coisas acontecem muito recentes, fica difícil de você planejar um desenvolvimento com tanta certeza, né? Boa noite, senhores. E todo esse pacote da legislação que nós estamos trabalhando vai desde a política urbana, de como a cidade se estrutura e cresce. Aí a gente está falando de uso e ocupação do solo, da forma que, por exemplo, muitas pessoas têm o seu terreno, compram um terreno em determinada área da cidade e querem construir um prédio. Aí se depara com a legislação dizendo, não, você não pode construir um prédio, você só pode construir uma residência, no máximo 2 pavimentos. Né? Então toda a legislação municipal que trata da ocupação do solo, ela determina o que pode, o que não pode e de que forma pode ser construído. Então a gente precisa atualizar essa legislação também. O saneamento ambiental, que vai desde os serviços de salubridade do espaço urbano, né? Como é que está a nossa água potável, a coleta do lixo está sendo feita de forma adequada dentro do município, se não, o esgotamento sanitário, para onde vai as águas da chuva, que a gente estava comentando no início da nossa conversa, a habitação, garantia da função primeira da cidade, que é o morar e morar com qualidade. E a nossa principal e mais complexa atitude, que seria o transporte coletivo, né? Uma das ações que nós queremos ter a garantia que todos tenham acesso, e para todos terem acesso, nós temos que trabalhar o transporte coletivo de uma forma muito eficiente e eficaz, né? Hoje a demanda não está atendendo da forma com que a gente gostaria. Como eu expliquei antes, o projeto do plano diretor foi feito em 2014. Em 2015 foi o processo licitatório, e que ficou tramitando em jurídico aí por todo esse tempo, foi liberado somente este ano. E já de 2014 para 2018, você passou aí alguns anos e que não atende mais o projeto como deveria ser. Então a cidade cresceu demais, os bairros cresceram, a demanda em pessoa, em volume de pessoas também cresceu, e aí nós vamos ter que trabalhar totalmente novo o nosso plano de mobilidade urbana, para dar ênfase ao transporte coletivo. As cidades elas vêm crescendo, em especial Pato Branco vem crescendo demais esses últimos anos e acabou ficando dividido em 3 partes. Nós temos a cidade legal, o bairro rico com toda a infraestrutura necessária, né, para o bom desenvolvimento, e a ilegal, a pobre e precária, que não tem nada, que sofre com as chuvas, com os deslizamentos, enfim, que sofre com falta de tudo. E a urbanização selvagem de alto risco, que é a problemática, que nós estamos desmatando os morros, subindo ou invadindo os rios, mananciais, nascentes, e nós mesmos estamos cavando, né, um perigo para nós, né? Então essa urbanização selvagem, ela já tem que começar a controlar ela, trabalhar, mapear as áreas de risco e preservar. Essas diretrizes
que são usadas no plano diretor, elas surgiram já muito tempo atrás na Constituição. E dizia lá no capítulo 182 e 183 que direito e dever do poder público de realizar a revisão do plano diretor. E o plano diretor, após aprovado na Câmara de Vereadores, começa a valer. Então, todo o processo de levantamento de dados, do diagnóstico da realidade municipal, trabalha-se todas as diretrizes e proposições, aí se transforma um caderno de legislação, trabalha o PAI, Plano de Ação e Investimentos para os próximos 10 anos. Isso tudo, trabalhando, dá umas 1.500 páginas, e aí isso tudo vai para a Câmara de Vereadores, para ser minuciosamente observada, aí sim aprovada, e fica valendo então a partir daquele momento toda a legislação nova do plano diretor. Há muitos anos atrás dizia que o plano diretor deveria ser feito com municípios com mais de 20 mil habitantes, mas no Paraná existe uma legislação que é de 2006, onde diz que todos os municípios precisam ter plano diretor, não importa o número de habitantes. E a reforma urbana está trabalhando dois conceitos principais, que é a função social da propriedade da cidade e a sustentabilidade do seu desenvolvimento. Acho que já passou da hora de nós sermos sustentáveis. O Estatuto da Cidade veio depois de 10 anos de discussão, chegou-se a um consenso, dizendo que as diretrizes para uma política urbana têm que ser tanto a nível federal, estadual como municipal. Não só um dever do município, mas sim de todas as esferas trabalhar o plano diretor. E aí sim um conjunto de princípios que expressam uma concepção de cidade, que até então se puxava cada um para o seu lado e a legislação ia ficando. Mas a ideia sempre é um planejamento e gestão urbana. Tanto que a obrigatoriedade do plano diretor para o Paraná está atrelado ao desenvolvimento do Estado, ao planejamento estratégico do Estado. Então ele quer saber como os municípios estão se estruturando, para saber o que eles vão precisar de verbas, para eles também se estruturarem depois, para poder servir todo mundo. Então eles foram espertos nesse quesito de planejamento. Boa noite. A lei da mobilidade urbana também é uma lei nova, ela é de 2012, e ela vem dizendo que a prioridade do cidadão é necessária e não mais do veículo. Porque hoje as cidades foram planejadas para veículos e não para as pessoas. Nós temos pouca calçada, as vias são estreitas, então aquele acúmulo de veículos parados nos estacionamentos públicos, o estacionamento é público e não privado, deixando com que nossas vias fiquem um tanto quanto conturbadas nos horários principais. Temos não, Pato Branco, Pato Branco sobra a calçada e falta estacionamento. Ao contrário, aquele negócio. Não, mas assim, ainda temos muito estacionamento e o correto é suprimi-los. Ah, sim, daí deixa o carro onde? Em casa e usa o transporte coletivo. Tá bom. Essa é uma das premissas da mobilidade urbana. Agora conta aquela que o Rambo salvou lá no Vietnã. Pois é, você vê que em muitos países isso já é uma realidade. Metrozinho. Porque não se tem mais espaço para os veículos. Então se usa o transporte, o metrô. O Brasil não investiu em momento algum no transporte ferroviário. E aí nós estamos com essa logística extremamente danosa, economicamente falando, por não se pensar. E ontem eu assisti ainda o Fantástico sobre uma série de Xangai, que eles têm uma máquina que a cada 9 minutos ele coloca uma prancha para fazer as pistas dos metrôs. Uma coisa fabulosa, em tecnologia, coisa que aqui demora sei lá quantos anos, aquela que foi iniciada de Curitiba a Cascavel. Tem que acertar o por fora. Isso que demora. Demorou anos para acontecer e está lá, abandonado os trilhos. Então é um planejamento estratégico totalmente errado de logística
e estamos nós penando hoje com nossa produção, que poderia ser muito diferente dessa realidade. Temos também a Lei de Defesa Civil, que trata da resiliência, de como o município está preparado para algum intempéries. Acontece uma chuva de granizo, destrói muito telhado, como é que faz? Já está tudo prontinho para recuperar? Temos lonas, temos abrigos, temos pessoas para trabalhar, as áreas de deslizamento, enchente, tem todo um sistema preparado para atender. Então essa lei ela vem para mapear essas áreas de risco e para informar, no caso de algum problema, quem a gente procurar. Ao município compete privativamente legislar sobre assuntos de interesse local, esse é o foco, suplementar a legislação estadual e a federal. Quando não se tem, a gente consegue absorver alguma legislação, mas sempre lembrando que a lei-mãe é a federal. E promover a política urbana de ordenamento e o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Nós temos alguns problemas na parte de gestão que são pautadas em 4 pontos principais. O primeiro é a garantia de entendimento do poder público de que se precisa fazer um planejamento do território. Tá? Essa iniciativa nós estamos tendo com relação ao plano diretor. Então nós estamos ouvindo os anseios para se planejar algo dentro da realidade. E a mais complicada para nós é exatamente a garantia da participação popular na execução. Eu não me recordo agora, mas aqui é em média, acho que quase 3 mil habitantes, se não me engano, pois eu vejo ali na outra apresentação, e vocês estão representando esses tantos habitantes desses dois bairros, né, para falar do desenvolvimento do bairro. É o problema que nós temos, né? E a elaboração de um instrumento legal urbanístico claro e condizente com a realidade do município. Porque na época da obrigatoriedade foi elaborado dezenas de planos diretores, tudo no copia e cola. Hoje eles estão tendo sérias dificuldades para revisar, porque nenhum deles atendia uma realidade. Então a nossa preocupação, nós não contratamos empresa para fazer, nós estamos fazendo internamente com o pessoal que está ali convivendo com todas as problemáticas. Então nós estamos lutando para fazer essa revisão do plano diretor condizente com a nossa realidade. Para depois a gente conseguir reorganizar a estrutura administrativa, porque depois de todo o processo, toda a legislação nova elaborada, alguém tem que fiscalizar, né? Porque a lei é para todos, não é para um, para outro. Então a gente precisa se organizar como estrutura administrativa. Obstáculos, né? Temos vários, mas aqui elencamos somente 4, só para vocês terem uma visão do que acontece. O primeiro, de caráter político, de resistência dos setores da sociedade, que sempre lutaram com o modelo que estava aí. Então, vamos deixar, né, do jeito que está, tá bom, não vamos fazer nenhum tipo de alterações, vamos deixar do jeito que está. A pior de todas, que é a ordem cultural, que vai muito de nós, de como nós agimos no nosso dia a dia, de comportamento ou mentalidade representativa antagonicamente de um senso comum do que os problemas existem, mas mais por falta do tal do planejamento do que de eu vir participar das reuniões, por exemplo. Entende? É mais fácil dizer, a prefeitura não tem planejamento, ou eu vou lá fazer o que naquela reunião? Não tem nada a ver com isso. Né? Então é uma sensação de boicote àquilo que a gente quer fazer. E muitos, né, lógico, nós estamos agora numa disputa política, né, mas a gente deixou bem claro que isso aqui não iria falar de políticas partidárias, e sim políticas públicas. Porque querendo ou não, a gente fala em política o tempo todo. Né? Só você tem que separar o que é partidário do que é de crescimento do desenvolvimento urbano. Né? O econômico, que é a escassez de recurso para a gente fazer tudo aquilo que a gente tem interesse. A demanda de projeto que nós temos é imensa, mas nem sempre a gente tem recurso para fazer tudo que a gente precisa. E as dificuldades gerenciais e técnicas, que ainda é escassez no nosso quadro técnico de profissionais para trabalhar todas essas demandas dentro da prefeitura. E a participação popular, ela vai desde essas reuniões participativas, né, que a gente está aqui para pensar no desenvolvimento,
E também, depois de todo o processo feito lá na Câmara de Vereadores ou em outro local, que nós teremos as audiências públicas ainda de aprovação do plano diretor, de tudo aquilo que a gente conversou e que foi para o registro lá do nosso plano de ação e investimento, vai para a votação. E aí é onde que a comunidade precisa comparecer novamente nas reuniões, para manter esse elo entre o poder público e o cidadão. O objetivo de tudo que nós estamos trabalhando, além de fazermos um diagnóstico da realidade do município, é trazer à tona todos os problemas, aprofundar uma leitura técnica, para depois a gente conseguir equacionar ou mitigar tudo aquilo que precisa ser feito. É o que eu comentei antes, a gente não tem a certeza de acertar tudo sempre, mas que erramos o mínimo possível. Né? Então, conhecendo o município de todas as formas, esse é o nosso intuito de errar menos. Então, nós estamos trabalhando com duas frentes. Uma, a aquisição de um drone, que faz um levantamento a campo com modelagem de terreno, para a gente saber onde estão as curvas de nível, como é que está, para onde vai a caída das águas. E a outra é um sistema, um SIG-Web, onde não precisar mais ir até a prefeitura para fazer, por exemplo, uma viabilidade. Você pode entrar no site da prefeitura, digitar quadro-lote e vai sair uma relação de tudo aquilo que vocês querem construir ou almejam construir naquele determinado lote, naquela determinada região. E mais a sobreposição de todos os mapas da cidade. Todos os mapas da elaboração do plano diretor. Desde o ambiental, iluminação pública, por exemplo. Queimou a luz aqui na frente. Eu vou no site, acesso e marco aquele poste. Vai mudar a cor, o pessoal lá da iluminação pública vai ver que já está queimado ali. Então ele só tira o caminhão de dentro da garagem para ir trocar aquilo que já está marcado. E não mais ficar andando, girando e correndo por tudo, gastando combustível. Liga lá para esse Pedro, mas sabe que não fica assim o dia todo? Sabe o que eles falam? Tem que marcar lá, daí é uma forma deles saberem. Você avisa os caras ali, lá, se tiver ligado, deixa. Se eles tivessem pagado, fica o dia inteiro. Sei como é, tem uma na frente da minha casa também. Mas pelo menos a gente está tentando suprimir muitas coisas. Por exemplo, até a arborização urbana, toda ela vai ser demarcada. Então tem um mapa somente da arborização, que tipo, que espécie de árvore tem no passeio público. Então é uma ferramenta de gestão administrativa, onde nós vamos ter tudo isso impresso no site. Então qualquer informação que vocês precisarem vai estar lá. Depois de todos esses levantamentos, todas as informações que nós conseguirmos levantar, vão sair tabelas muito parecidas com essas aqui. Por exemplo, se for identificado que aqui tem algum risco ambiental, nós temos um objetivo: reduzir o risco de escorregamento, erosão, inundação e contaminação do subsolo. Qual a estratégia? Implantar um gerenciamento de risco, planejar as intervenções de segurança e de recuperação da área degradada, estabelecer uma gestão sustentável das águas fluviais urbanas e implantar um controle da ocupação na área de risco. Isso tudo vai ser dado prazo, valor, quanto custará para o município para fazer todo esse processo de gerenciamento de risco, qual secretaria que vai ser responsável por manter essa preocupação, esse gerenciamento, né? E ele vai ser caracterizado curto, médio ou longo prazo. Curto prazo até 4 anos, médio até 8 e longo até 10 anos. Então é uma forma de nós gerenciarmos tudo aquilo que a gente levantar nos bairros. Aqui é um outro exemplo, já falando mais da expansão do perímetro urbano para as áreas mais periféricas, que já é um custo para o município, quanto mais se aumenta o perímetro urbano, né, conter uma expansão. A estratégia é otimizar a infraestrutura instalada, induzir a ocupação dos vazios urbanos, suprimir áreas de expansão urbana, coibir novos parcelamentos em áreas periféricas e requalificar as áreas degradadas. Esse vazio urbano é uma conta que nós temos que fazer, e o Ministério Público está no nosso pé. Nós temos que levantar tudo aquilo que já é consolidado, que já é construído, das áreas de preservação, as áreas verdes que a gente tem que marcar, que não pode deixar que ocupe ou que desmate ou coisa parecida. Toda a área nossa do aeródromo, que tem toda uma área de proteção que a gente tem que seguir. Enfim, tudo aquilo que não pode ser habitada,
faça uma conta. Se isso atingir 85% do valor do nosso perímetro usado, aí a gente pode aumentar o perímetro urbano. Se essa conta der a menos, nós temos que ocupar, né, então, o perímetro urbano da forma que ele está instituído. Então é uma conta, o Ministério Público está na cobrança ferrenha quanto a isso, até em função principalmente da quantidade de infraestrutura sendo implantadas em áreas periféricas. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, eu vou fazer 2 perguntas para vocês, que vocês vão ficar com elas na cabeça, né? O que está faltando no seu bairro e o que você precisa melhorar. Então nós temos uma escola, mas ela não está atendendo a demanda, ela está pequena, ou precisa de uma reforma, enfim. Então você tem a escola, mas você precisa melhorar, tá? E o que está faltando? Dentro dos temas. Aqui, ó, nós estamos com, vocês estão representando 3.161 moradores, de acordo com o IBGE de 2010. Isso mais. Pois é. O Parque do Som nem existiu, quase. Exatamente isso. Porque segundo os nossos dados, que a estatística não bate, nós já estamos, se não peramos os 100 mil, a gente já passou os 100 mil. Mas o IBGE diz que nós somos 85, 86, 87, cada vez mais. Lá o Parque do Som 469. Pois é, olha aqui, ó. Imagina ele está na quadra lá. E hoje, puxando o mapa, que aqui está o Parque do Som, praticamente nesse mapa aqui que abre, tem meia dúzia de casa aqui. A hora que você puxa o mapa hoje, isso aqui está todo tomado. Já começa errado, então, né? Exatamente, uma das preocupações nossas, é exatamente isso. Nós vamos fazer uma solicitação, sim, mas tem 469 moradores lá. A gente sabe que não é isso. Até nós estamos fazendo um convênio com as agentes de saúde para fazer uma contagem de quanto nós somos realmente. Porque Copel, Sanepar e o próprio cadastro da prefeitura não bate a quantidade de habitantes que nós somos hoje. E contar com o IBGE para fazer contagem era para ter feito ano passado. Nós recebemos o folheto deles que eles vão fazer em 2020. Então nós vamos crescer ou planejar o nosso crescimento para daqui a 10 anos com uma defasagem aí de 8. Mas muitas vezes tecnologia de informação tem, só que daí se for usar, daí acaba não tendo brecha. Mas é uma tecnologia burra, digamos assim, né? Porque se o negócio era para ser mais atual, mais rápido, cadê? Então a equipe de saúde ganhou agora uns tablets para fazer visita nas casas. E aí nós estamos trabalhando a questão de trabalhar horários alternativos, porque a gente sabe que a maioria da população trabalha no horário normal, né? Então tentar o trabalho com as agentes depois das 18 horas, para a gente tentar o máximo de acerto. Isso aí seria muito simples. Quando você vai fazer para averbar a casa, você tem que pegar o habite. Na hora do habite lá, quantos vão morar na sua casa? Nem todo mundo faz a verbal. Aí é que tá. Esse cadastro novo que nós estamos fazendo no SIG-Web. Aqui no nosso bairro? Não no bairro. Estou falando do nosso bairro. De forma geral, é bem difícil. Sabe que não é todo mundo que tem essa ideia de que tem que ir na prefeitura apresentar projeto para fazer obra. Mas eu tenho certeza que no nosso bairro vai dar 99%. Do bairro novo com quase 100%. Mas muitas vezes fontes de informação, combinando as secretarias aí, a gente tem a possibilidade de estar cruzando elas e gerindo mas aí para você cruzar ela, você precisa ter um sistema. Esse sistema tem que ser licitado. Aí se ele entrar em licitação, ele não vai ser o melhor, ele vai ser o mais barato. Ele começa a defasar. Aí vai demorar 10 anos. Aí você tem uma outra situação que é a nossa ali, por exemplo, que os moradores estão indo para lá e construindo casa, mas não é perímetro urbano. Então está desordenado, lá não tem habites, não tem nada. Os caras estão construindo, estão indo morar, mas não precisa averbar nada. Nem a aprovação de projeto que tem lá, viu? Mas é bem irregular. Não, possivelmente tenha porque teve fiscalização, por exemplo, do CREA e tal. Mas eles não foram lá pedir um habite para a pessoa da prefeitura, porque é uma área rural. Que já é praticamente urbano. É que daí não passa. Não compete a Tá tudo bem, não compete ao município. Mas o município precisa pensar curto prazo também, porque aquilo ali está virando uma área urbana que não tem infraestrutura, mas ela é localizada como uma área rural. Isso incomoda muito. Esse é o crescimento desordenado
problemática que a gente estava falando agora há pouco. Onde Então era? a gente Desculpa, precisa ter um sistema do para a Parque do gente Som. cruzar essas informações. Para lá do Parque do Som? É, quer dizer? depois Pra do frente. parque. É. Os temas que nós vamos trabalhar, começando com mobilidade urbana, transporte público, o itinerário, tá? Atendendo a demanda dos bairros aqui presentes, os pontos de ônibus, existem, não existem, está defasado, sistema viário, sentido único de circulação e logística, ciclorrota, trabalhar uma ciclovia ou uma ciclofaixa, calçadas, rota acessível. Nós estamos envelhecendo, né? Todos estamos envelhecendo. A nossa média é 75 anos para mais. E nós precisamos ter calçadas para andar, né? Nós sabemos que estamos bem capenga nessa situação. E precisamos trabalhar essas calçadas. Então, qual via do bairro que a gente pode trabalhar uma rota acessível? Já que a gente não consegue resolver o problema do bairro inteiro, pelo menos uma via ser acessível, tá? Meio ambiente, pontos de alagamento, de assoreamento, loteamentos de ocupação desordenada, construção em área de risco e deslizamentos, áreas verdes de preservação, conservação do solo, nascentes e fontes. Falando de infraestrutura, escola, creche, unidade de saúde, esporte, cultura, lazer, praças, parques, serviços públicos, desde o esgotamento, coleta de lixo, iluminação pública, drenagem e aí entre outros, tudo aquilo que vocês sentem falta na parte do serviço público. E o uso e ocupação do solo, falando exatamente das zonas e dos parâmetros de uso e ocupação do solo. Só isso. Tá? Só isso. Então, voltando naquelas perguntas, e aí eu deixo vocês falando agora, tá? Nós temos os mapinhas, vocês vão falando e a gente vai anotando, está sendo gravado até para a gente não perder nenhuma ideia de vocês, ok? Falando de transporte coletivo, o itinerário dos bairros está atendendo a demanda? Não faço nem ideia, nunca andei. Quem que usa o transporte coletivo? Só tem venda, né? Só tem lá. Ninguém usa. Esse aqui é o transporte, né? Esse aqui é o mapa do transporte coletivo. Então hoje ele faz esta volta vermelha. Pelo que eu sei, é de hora em hora, né, que passa ali no bairro. Não é isso? Não mais. Não mais. Está bem, bem agora... mais ágil. Que é a minha empregada, na verdade, que falava. Né? Aqui que é a Araribóia e essa é a Pioneiro Alberto Guerra. E esta? Vídeo guerra. Vídeo guerra. Então ela faz essa volta, passando. É uma pena, então, vocês não puderem dizer se está bom, se não está. Nós temos ainda muito que crescer como transporte coletivo. Hoje, nesse mesmo horário, está tendo uma reunião com os presidentes de bairro lá na União para tratar das demandas locais de cada bairro, porque completa os 90 dias de teste ou, digamos assim, de avaliação do transporte coletivo, e aí nós vamos ter que sentar e projetar muita coisa nova aí que não está atendendo alguns bairros. Então, tem essa problemática. Pontos de ônibus, não terminou, né, o processo para licitação, mas estamos trabalhando com o modelo já foi definido, tudo certinho, e aí vai para a licitação e vão vir modelos padrões. O nosso só tem isso. Só tem um. Então vai vir modelo padrão, com banco e com a parte de acessibilidade para cadeirante. Na sala acho que tem, na sala também não tem, eu acho que tem pontos. Não tem. Tem também, né? O único ponto eu acho na frente da TV. Esse aqui na frente não é? Aquele ali é escolar. É escolar. Tomando por base o ônibus que é utilizado, que é um micro-ônibus, né? Não é um ônibus... Porque não tem muita demanda, então. Exatamente, então partindo desse pressuposto que é um micro-ônibus, eu acho que a demanda é pequena, mas não tem. Essa Vídeo Guerra, que é a rua do CTG, onde esse micro-ônibus passa, não há como. Não tem como. Só tem lá na frente do Filipinho, né? Que era sobre do Filipinho. Isso, E é tudo aberto, daí quando chove dá um dozinho, o pessoal lá tudo se molhando. Nossa, esses vão ser fechados lateral, a traseira e em cima, bem Mas a transparente. questão da própria rota do ônibus, por exemplo, o pessoal que se ela passa na Vídeo Guerra, ela passa aqui em cima. O pessoal que mora para baixo ali não vai sair de casa nunca a pé para pegar um ônibus aqui na Vídeo Guerra.
Então tem mais isso aí, a questão da expansão que está crescendo naquele sentido. Se não tiver demanda para o ônibus ir até lá, ele não vai ir. E as pessoas que moram lá, obviamente, não vão sair de lá e ir até aqui, a pé. Essa é a lógica, até porque a base de cálculo do transporte coletivo é quilômetro rodado, né? Então, quanto mais ele roda com menos gente, mais caro fica o transporte. Então, tem toda essa questão que a gente observa e é onde volta, né, para uma cadeira lá, para todo mundo trabalhar o planejamento exatamente por causa disso. Os bairros mais povoados estão usando, está dando certo, não está atendendo? Aumenta-se lá naquela região e diminui-se aonde não tem demanda, né? Aí acaba voltando de hora em hora, e aí há aquelas problemáticas. Tem um outro sisteminha que vem embutido no aplicativo que vai funcionar ainda do transporte, que você, para saber o horário, você entra no aplicativo e ele vai dizer, daqui a tantos minutos o ônibus vai passar aqui na rua. Tem um estilo Uber, que é o também que você programa a tua viagem com o transporte coletivo. Então ele vai ser sempre 24 horas para frente, né? Que nem amanhã eu quero sair, então deixa eu já programar aqui para o ônibus passar na minha rua, que daí eu vou usar. Isso é onde não tem demanda e o aplicativo é bem interessante, porque o aplicativo te dá essa abertura, né, de você poder trabalhar com essas demandas que não existem, né? São esporádicas, mas que o transporte coletivo ele tem que atender. Mas para quando é isso? Não é para onde? Para até junho todo o sistema tem que estar funcionando zeradinho. Então nós temos aí um tempo para correr com isso. Eu sei que os aplicativos é coisa que já está em vias de licitação. Tem que pensar também, eu acho, nesse transporte, quando sair da escola também, né? Até pelos funcionários, né? Sim. Vão deixar aqui em cima a rua onde os funcionários estão tudo na frente da escola. Isso. É mais ou menos isso que eu quis dizer antes. O pessoal vai ter que optar por ir de carro, porque se tem um dia chuvoso, ele não vai poder sair de lá e andar 5, 6 quarteirões para pegar o ônibus. Só que ele passa na rua de trás aqui. Não, passa muito para cima. Entrada de vídeo Maria Graciosa, em vez do ônibus sair da Araribóia e entrar na Maria Graciosa, entraria no Sérgio. Esse para melhor que inaugurar a escola vai ser readaptado. Porque daí ali não tem a creche, né? Isso, Ah, sim, é onde estamos acompanhando, né? Todas as infraestruturas que estão por finalizar, a partir do momento que elas funcionando, também a gente já tem que agregar, porque daí também perde sentido, né? Se a gente tem um equipamento urbano funcionando, vai ter uma demanda, a gente tem que atender essa demanda. Isso aos pouquinhos a gente vai estar falando do pessoal da creche, professores, tudo subindo, né? Isso mesmo. Para quem movimentar, né? A professora que vai pegar o ônibus aqui em cima da TV. Ou naquela rua da isso a gente já passa pro Rocha, já que hoje o presidente está aqui e não está lá, né? Já para a gente atender a demanda. Mais alguma questão do transporte coletivo que vocês queiram pontuar? Sistema viário. Falando de sinalização de trânsito, todas as ruas estão bem sinalizadas, tanto vertical como horizontalmente? Algumas, inclusive, são de calçamento. As de calçamento só vai ter a vertical, né? A horizontal não tem como ainda, né? E também dá para trabalhar sentido único de circulação, aquelas vias que vocês vejam, né? Que é estreita demais e que hoje não atende a demanda pelo fluxo, querem trabalhar ela mão única. A gente consegue, se tiver, lógico, a opção, né? Aqui visualizando, né? Tem uma área aqui que não está loteado. Ah, tá certo. Não tem nem como a gente projetar vias, né? Já tem, na verdade. Nunca foi loteado assim. Meio. Trabalhar um sentido lá no que nosso vai. bairro, lá que aquela preferencial, né? Aquela Maria Barondona ali. Maria? Pois é, ali se fizer ali não é preferencial, ali tem o pessoal lá da Fazenda da Para, aqui do Industrial, aqui. O pessoal faz tudo ali não é preferencial. Ali eu acho que tinha que ser. Cortando ali de Oguera. Maria Bombardo do Essa? Pois é, essa aqui não é preferencial, né? E essa que vem daqui, o fluxo daqui é muito grande, o pessoal do Industrial, ele sai tudo por lá e vem pra cá. Ela perde Vai no preferência aqui, então. Ele sai e vai. O pessoal reclama muito disso, do pessoal, isso aqui não é preferencial.
Podemos começar a trocar as preferencial aí? Eu também quero trocar duas aí. Qual rua que o senhor fala? É pela Pioneiro Alberto Brown, é acesso à maior parte do bairro, tá? Certo, esse aqui. Quando você... Aqui é o centro. Pra lá é o centro. E daí é o seguinte, na Sergipe e na Aracaju não é preferencial, o resto toda ela é preferencial. Justamente na Sergipe e na Aracaju, que vai só uma quadra para frente, ali termina, ó. Ali termina. E a topografia? Não faz sentido. Não, vai. Não faz sentido não ser preferencial em duas, só em duas vidas. Eu não sei exatamente onde é a casa do prefeito. Uma é da casa do prefeito. Não, mas ali já era essa preferencial antes do prefeito morar. Se eu fizer isso, ela não é um servidor público, né? Mas já era Porque servidor público, quem é eleito é para servir a população. Deixa a vereda para ele sair. Servidor serve, não é servir. Não, mas com certeza já estava antes dele morar ali, né? Então a gente já pode trabalhar essa alteração. Mas é uma coisa para avaliar, porque assim, ó, toda a Pioneiro Alberto Brown é preferencial, menos essas duas aí. Tá. Silmar, o que a legislação E é diz a muito respeito fluxo. de lombada eletrônica em bairro? Na verdade, eu sou especialista em trânsito e transporte e eu vejo que neste município deveria ser adotado as lombadas eletrônicas. Tá? Porque a lombada física, né, as transversais, aquelas, para o transporte coletivo ela é ruim, ela não agrega, né? Todo mundo fala a indústria da multa. Tem que ter indústria da multa porque tem freguês, né? Enquanto estamos todos andando numa velocidade fora de um padrão de via, correndo risco e matando e se acidentando, porque se vocês acompanham os noticiários, vocês veem acidentes absurdos de carro trepados no Aí outro, teria carro que cortado. rever o estabelecimento desse padrão também, né? Qual que é a velocidade? Pois é, então aqui nas vias públicas 50 por hora, 40 aqui. aqui na frente. Aqui deveria ser 30, na verdade, porque aqui tem Não, na escola. frente é 20, né? É 50%. Na frente de qualquer escola é 50% O valor. do Tá, tudo bem. restante. Mas o restante? Via rápida aqui no nosso bairro é todo menos 40, né? É tudo 40. Só via rápida, a via rápida que seria. Quem que mantém essa velocidade? Na verdade, assim, É a história das vias do Haddad, lá que ele baixou É a história e do ferrou que você. você... Tipo, não tem como. A via rápida tem que ser rápida. As Você vias pode rápidas colocar tem que uma ser- eletrônica, mas não a 40 por hora. Então, né, numa via rápida tem que ser no mínimo a 60 por Você hora. adota, né? E aqui entra o o... fluxo. Tem que fazer uma contagem volumétrica de quantos carros estão passando na via. É que você precisa inibir o abuso dos dois lados, né? Exatamente. O abuso do usuário e também do Estado, que está querendo multar e ganhar dinheiro com aquilo. Mas aí entra uma outra questão Mas esse também. estado, entre aspas, porque esses radares do município é revertido em sinalização pro município, não vai pro estado. Essa é a parte Não. Eu quero dizer o Estado como o mandatário, não o Estado como Estado. Tudo bem. Né? Pode ser a prefeitura, o município, a União, quem for. Sim. Tipo, lá tem um radar lá, por exemplo, você sai, dependendo do lugar, tem se você anda numa via que é 110 por hora a velocidade, que é uma rodovia afinal, aí você chega num ponto que ela é 60 por hora. Você entendeu? E como assim? Isso é uma indústria de multa, obviamente, porque não faz sentido nenhum. Tem que ter um padrão, né? Foi feito um Claro. planejamento há uns 4 anos atrás. E isso é o Estado, tá? Isso é a União ou o município, seja quem for. Se você criar uma lombada eletrônica para arrecadar dinheiro com multa, é lógico, você coloca ela 20 Para horas isso numa que é viagem. criado. Lombada eletrônica. Aí a balança vai pesar para o outro lado, entendeu? É um Os rolo. pardais também, os famosos pardais que ficam no semáforo, proibindo aqueles que ultrapassam o sinal vermelho, Sim. que também causam acidentes, né? Foi feito um estudo para colocar em toda a área central esses dois equipamentos. Aqui é só os motoqueiros que atravessam. Só os... Nossa, se Meu fosse só os Deus do motoqueiros. céu. É, mas a gente já Tanta teve uma coisa. evolução naquele do piscar no amarelo, ali, que já foi uma grande coisa, na verdade. Porque na madrugada você ficava parado esperando, até que houve um assalto, né? É, E aí essa alguém foi lá. legislação te deixa essa abertura que a partir das 11h30 da noite, né, das 23h30, você pode deixar em piscante até às 6 horas da manhã, Acho ou que até Isso. dependente Mas já é uma do grande meu coisa, fluxo. É. Aí eu concordo que Já você é já uma pode coisa. colocar um radar semafórico, por exemplo.
Porque aí o cara não vai chegar meia-noite e tem que ficar parado porque você sabe que tem um radar e ele pode ser assaltado para não tomar uma multa. Aí isso beleza, é viável. Mas se você colocar um radar semafórico e fizer o cara ficar 1h da manhã lá parado no sinal sem ninguém passando na rua, aí já é abuso do Estado contra o cidadão. Aí, então tem que... Respondendo até o que o Carlinhos falou, a legislação ela diz que não se põe lombada mais assim como era antigamente, né? Que eu ainda escuto às vezes a Câmara de Vereadores e tem lá a solicitação do vereador para lombada. Se vocês seguirem a lei da mobilidade urbana, ela diz que não pode ter nenhum tipo de obstáculo à via que o transporte coletivo passa. E aqueles que usam o transporte coletivo, que estão dentro dele e passam por essas lombadas, o chacoalhar lá dentro é terrível. Né? Então a lei diz que a mobilidade tem que deixar livre o ir e vir sem obstáculos. E a gente vê a quantidade de lombadas sendo instaladas aí em função de uma pressão política até então. Agora Né? mudou o nome, travessia. Aí também é uma regulamentação, também tem uma lei específica e ela atende principalmente escolas, onde tem um fluxo elevado de pedestre, se pode usar esse mecanismo, mas não é orientado, por exemplo, colocar na frente do portão. Porque muitas crianças não têm o senso de cuidar. Então, se elas saem do portão correndo e veem a travessia, opa, é meu caminho, e ela passa correndo. E muitas vezes acontecem acidentes assim. Então, o que a legislação diz? Que você leva para os cruzamentos, tira da frente da escola, para que evite acidente, que a criança saia, que ela observe que ela tem que atravessar uma faixa de pedestre. Então, ela vá até um ponto para fazer essa travessia com segurança. Isso também a legislação diz. E também lá um tempo atrás foi usada a faixa elevada para tudo. Então era para coibir velocidade, era para usar para pedestre, era para tudo. E aí desceu uma regulamentação que não é bem assim. Tem que ser usada para atender uma demanda de pedestre. Tem municípios aí que fizeram revitalização da avenida e colocaram 4 ou 5 faixas de pedestre dentro da mesma quadrante. Eu estava pensando a mesma coisa. Tem uma cidadezinha aqui perto, não sei quantos mil habitantes tem, mas dá uns 3 quilômetros de um lado ao outro da cidade, tem 17 lombadas. E você passar por uma nem menos 50 metros outro, nem 50 metros outro. Exatamente isso. Conheço aqui na praça é assim, na praça tem acho que 4 faixas ali em 2 quarteirões. Na frente do Sicredi ali tem uma e são acho que 4 ou 5. Mas são faixas pintadas, não elevadas. Não elevadas. A faixa de travessia tem uma mais pra frente na Paraná Plástico. Na Paraná Plástico, mais uma. Mas ali, se eu não me engano, teve uma verba que veio de alguém de uma outra instituição que não era federal e exigiu isso, naquela época que foi feito. Uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente pensar é que agora, com todos os asfaltos que foram feitos no interior, a velocidade com que as pessoas têm circulado nesses asfaltos é absurda. E estão indo fazer racha, sabe? Isso aí teria que se pensar em alguma forma de reduzir a velocidade, porque o morador também mora lá, não é só no centro que é preciso pensar nisso. Tipo, os caras descem a 150 por hora, e tem curva, é perigoso. Ainda não aconteceu nada, acho que é por isso que ninguém falou nada. E aí a gente vai esperar alguém morrer ou alguém matar outra pessoa para daí começar a falar sobre isso. Acho que também visualizar essa questão, porque eu andei mesmo nos estados rurais e mesmo sem querer, você quando olha o velocímetro, você já está numa velocidade, peraí. Você pensa que é uma rodovia, na verdade não é. Tá tão, tem animais passando, tem máquina agrícola que anda lentamente, às vezes você passa uma curva e a máquina está ali na tua frente, tipo, tu não tem acostamento para sair, é bem complexo. A sinalização tem que ser bem intensificada. Não sei se a sinalização é o próprio redutor de velocidade mesmo. Tipo, ali sim é o lugar para usar o lombado, né? Não tem, na verdade é consciência. É complicado, né? Mas eu tenho, você tem, só que o cara que está vindo do outro lado talvez não tenha e mata você, né? E também o caminhão carregado, passar na lombada, tem todas essas questões. Querendo ou não, são várias vertentes que a gente tem que analisar. Né? Mas a lombada eletrônica valeria nesse sentido. O nosso bairro ele tem um lance que é assim, nós temos o CTG, o Parque Nativista, ele acontece muito baile de formatura e tal. E ali tinha que pensar alguma coisa. Eu moro aqui na Prefeito F, dá para ouvir altíssimo som ali, inclusive.
É, a gente Aí além do som, psil. se a gente começar a entrar em som, Mas assim, ó, eu trabalho com som, quando eu vou nos locais, a primeira coisa que os caras falam, tem que tocar baixo, porque senão incomoda os vizinhos, a gente respeita. Só que eu acho que a lei tinha que ser pra todos, não só pra uns. Mas aí se eu for começar a reclamar disso, por exemplo, quando tem aquelas festas do Jurerê lá, do som automotivo, meu Deus do céu, ninguém dorme. Mas só que nós temos que usar da lei para que os mesmos direitos... Você pode ligar pra polícia, fazer o que você quiser, você sabe melhor do que ninguém aparece, ninguém faz nada, né? Cumprir a lei é outra coisa. Sempre vai ter alguém incomodado, na verdade, com o bairro. Tanto no centro, tanto nos bairros. A gente vê que o Betânia, eles compraram Eu escolhi a dedo o lugar para morar, depois o seu Nenão trocou com a prefeitura um terreno e estão me fazendo uma escola lá na frente, mas eu mereço. Né? E o lugar mais tranquilo que tinha para morar. A escola é bom, pior é o Carlinhos que mora do lado do CTG. Tem mais terreno pra lá. Vai ver que eu vou construir mais alguma vez na vida. Nunca mais. Vamos fazer uma caverna. Nunca mais me pego. Uma caverna do Matinho. Questão de ciclovia ou ciclofaixa. Tem uma rua que vocês acham que seria bacana a gente trabalhar um modal ciclístico? Eu vou falar de novo. Mas nesse sentido também as pessoas estão circulando de bicicleta bastante. E é muito estreito. É muito estreito. Tipo, à noite você está indo para casa e as pessoas estão passando de bicicleta e não tem por aonde. Tipo, eles precisam ir por cima da via. Nem a pé. Nem a pé, não tem lugar para nada. Assim, tipo, e eles estão circulando porque, como é uma área que tem menos fluxo de veículos, eles preferem ir por ali. Mas é um local que possivelmente no futuro As árvores são grossas, são antigas e já atrapalham. Só as árvores interior já também, atrapalham. no Parque do Sul, no sentido interior. Na Araribóia, no sentido da Araribóia. Mas aí voltamos àquela via onde é do transporte urbano, que é a rua do CTG. Certo? Né? Vai ter que fazer uma curva aí. Você tem por essa rua do açude, onde foi dito dessa questão da preferencial, que para exemplificar é a esquina onde ela fez. Essa rua em específico, eu acredito que comportaria sim uma ciclovia. Pioneiros, quer dizer? Só que vai ter que ir circundando, porque se ela chegou ali no pé daquele morro onde sobe para ir lá, então, obviamente não tem como fazer uma ciclovia. Aí você vai ter que fazer a direita e aí cair na rua do Tarca. Então assim, ó, é mais ou menos aonde comportaria uma ciclofaixa essa de passeio. Não, obviamente essa da Araribóia que o pessoal vai, realmente é difícil. Mesmo porque é a via onde escoa toda essa saída do bairro, do La Salle, do Parque do Som, o pessoal emboca ali e vem descendo, né? Então assim, eu acho que a única que caberia com mais tranquilidade é essa. Qual que é a largura das calçadas nessa região? Vocês lembram? 3,5 no máximo. Olha, Pioneiro Arte Rural. Eu morei ali no começo, meio metro, que era sítio ali, nem era terreno. Sim, uma outra chácara, porque a não ser, todas são um aclive, um declive muito acentuado. Sim. Então, com exceção da Araribóia ali em frente ao Largo da Liberdade até mais ou menos pouco antes da TV Sudoeste, com exceção daquela parte ali, a não ser essa outra que é Alberto Brau, que são as mais leves em termos de acentuação, senão. E daí a gente pode trabalhar também a questão das calçadas acessíveis, né? Já que vai mexer para trabalhar a ciclovia, a ciclofaixa, dependendo de como for, já trabalha também Aliás, a eu tenho calçada visto acessível. isso. Eu não sei se não há fiscalização por parte da prefeitura ou é permitido, mas eu fico assim abismado. Lá no nosso bairro ainda tem gente construindo bastante, né? E eu vejo assim, ó, quando a rua é em declive, o pessoal deixa reta a entrada do carro e depois faz uma... Impossível alguém passar por uma calçada. É impossível. Libera. E sabe? É legal. É legal isso. Não, legal não é. Tem que manter o alinhamento da... Pois é, eu acho que manter o alinhamento da rua, né? E depois faz, né? O cara escolheu uma rua torta, ele vai ter que fazer torta a entrada do carro. Terreno dele. Esse é o pior para nós, né? Para a gente trabalhar a acessibilidade, como é que o idoso vai ficar pulando, cadeirante, pessoas com carrinho, sem chance. Lins, o que você ia colocar? Aqui da altura
verdade, até no alto do, como é que chama, na TV Sudoeste, tem uma calçada que talvez poderia ser aproveitada para fazer ciclofaixa. Ciclovia, né? Ciclovia, né? À esquerda, exatamente. A esquerda subindo, né? Isso. Começa aqui duas quadras. Isso. Só que daí tem um porém naquela... só tem um porém naquela calçada ali. Ali tem bastante crianças que descem pra escola. E é o único caminho. O único caminho. Tem esse porém, né? A não ser que faça... Vamos ter que trabalhar, né? Fazer separar o que é pedestre e o que é bicicleta, para não ter acidentes, né? Mais alguma coisa aqui ou podemos mudar de assunto? Uma última questão que se enquadra nessa questão da mobilidade urbana. Essas vias que ainda não possuem o asfalto, existe alguma previsão de ser feito, né, o asfalto? Nós temos do asfalto 100 algumas vias ainda que está em processo licitatório, né, são trechos de via, mas assim, a prioridade agora é do transporte coletivo. Aonde o transporte precisa passar, a gente está fazendo todo o asfalto. Eu tenho consciência que a minha em específico, dificilmente, porque é uma via sem saída. Inclusive a minha casa é o fim da via. E você quer asfalto lá pra quê, meu Deus? Não, é apenas uma dúvida. Não é que eu quero, é apenas uma dúvida. Se eventualmente. É tão pouco não ter asfalto. Depois que tem asfalto, acaba o sossego. Não, no caso da sem saída, a minha também é sem saída. Eu acho que não vai durar não, né? Porque já não tem se ninguém vai pra lá, só quem vai até ali. Só vai quem vai até ali. Só a parte seria bom. Não, é apenas uma dúvida, né? Sim, digamos assim, perto do que nós tínhamos de asfalto, né, alguns anos atrás, vocês sabem que a cidade está quase que 100% asfaltada, né? Lógico, a gente sabe que falta muita coisa ainda, mas perto do que estava, está bem melhor. Então tem ainda um projeto, eu não sei exatamente quais vias que vão entrar nesse projeto, está em processo de licitação, mas tem bastante trechos de via ainda para sair. E também tem toda a prioridade do transporte coletivo, que também tem muitas vias ainda sem nada de asfalto, que a gente tem que trabalhar esses asfaltos. E aí é mais com recursos livres e com a outorga. Tá? Tá, mas me diz uma coisa, vias que não tem esgoto e não tem tubulação pluvial ainda, não são asfaltadas, não, né? Primeiro sai isso aí. Eu acho que, em se tratando de Sanepar, é complicado a gente ter isso, né? Eu conheço municípios que foram lá, revitalizaram tudo bonitinho, não tinha previsão de esgotamento, aí de repente apareceu o tal do projeto e cavocaram tudo e ficou uma coisa mais firme. Então é um planejamento retardatário. É um assunto interessante que eu deixaria mais adiante, não sei se também é o momento. Sim, que daqui a pouco nós vamos ter acho que também. os colegas, a grande maioria não possui, né? Pelo menos no meu... Nós já vamos falar em serviços públicos, aí vocês já comentam também. Só que hoje não, hoje eu sou obrigado. Sim, loteamento sim. Demorou para fazer isso aí, né? Sim. Hoje o cara que fazer o loteamento, hoje tem que ter tudo pronto. Mas no nosso ali não tem, né? O nosso não vai dar aqui, não. O nosso não vai dar. E você vê no tempo que nós fizemos, olha, no tempo que nós fizemos, nós fomos lá na prefeitura e fizemos o que nós queríamos fazer. Nossa Sanepar não deixou. Que faz o... Hoje, de tanto brigar, hoje não tem. O Pascoal teria que fazer assim. Não, tem que bombar. É que quase não tem morro. Não, nós não temos. Outro assunto, outro tema, meio ambiente. Áreas de cheias que quando chove alagam ou assoreamento. No bairro de vocês, qual rua, qual trecho do bairro que vocês têm problemas como esse? Se é que vocês têm. Na minha, na rua que eu moro, cara, eu moro próximo do largo ali, lateral do largo, daí é que asfalto ali e na outra é calçamento. Na Olívio Del Centro que eu moro. Olívio? Olívio Del Centro. Olívio Del Centro. Isso, choveu sábado, né? Vai uma semana e meia, duas vai secar a água ali. Não tem calendário pluvial ali, porque era um loteamento irregular, durou 40 anos para ser regularizado. Foi regularizado em 2010, 2011, liberado
perdoado esses detalhes, porque era uma regularização fundiária. Aonde que é isso? Esse que nessa rua que ele falou, com outras adjacentes ali do lado, então a gente acompanhou esse processo por 40 anos. Claro que na época a gente não estava na administração, até com o período que eu fui de vereador, nós tínhamos visto isso. E foi regularizado de 2010 a 2012. E só que daí foi perdoado pelo município, pelas características do decreto, da lei na época, para poder sair a regularização, senão não saía. Eles não poderiam nem instalar luz, que depois, graças a Deus, a comunidade mesmo entrou com o projeto na Copel, que os loteadores tinham morrido, ficaram os herdeiros não tinham mais responsabilidade que aqui, mas então foi uma regularização, por isso que agora, talvez, no plano diretor, possa ser constado alguma coisa de fazer o que está faltando no bairro. Talvez a comunidade se reunir ali, os moradores que estão sendo atingidos, e ver galerias pluviais, essas coisas. Então não tem nada desses serviços ali na região? Não, ali não tem. Na esquina ali é o Livro do Centro com a Júlio, o Pai Marcelo. Ao lado na do lago. esquina. Isso, ali se choveu. É mais de uma semana para sair a poça d'água que fica ali. Pena que não dá para tomar banho. É sujo, não dá. Ao fundo da quadra 1527 da rua Ayrton Senna, existe uma área de preservação de recurso hídrico ali. 1527 a quadra. Recursos hídricos. Você não lembra o nome da rua? Ayrton Senna da Silva. Ela é paralela a Lídio Guerra. Lá para baixo. É uma rua sem saída. Aqui é Ali direto. Eu tenho uma nascente. Exato. O que acontece? Toda a água pluvial que vem desse bairro do Alto, da Pioneiro Alberto Brau, eles jogaram a tubulação ali. É visível lá, a pluvial. Agora, há pouco tempo, o proprietário, que nessa área rural, ali onde tem essa nascente, o proprietário particularmente encanou essa boca que tinha de água pluvial que vinha de cima e jogou para trás aqui, ó. E agora tem essa rua nova do loteamento do Tarca Nativista, que eu não sei nem o nome. Isso, é Tarca. Então, aqui assim tem a boca de lobo, só a boca do lobo, e ele encanou e jogou ela para cá, não sei aonde, para trás aqui, Então o que ocorre? Essa área aqui, não há pretensão de mexer nessa área de preservação. Não mexe. Então, inclusive está sendo feita uma revitalização florestal, plantado várias árvores. Nunca tinha isso. Bacana. Inclusive fui eu que plantei, enfim. Parabéns. Mais de 100 mudas. Então a preocupação era essa. Exatamente o que ocorre. Quando chovia, era muito forte a água nesse córregozinho. Inclusive ele era super raso. Com a força da água e a erosão, ele tem quase 2,5, tem partes que é quase 3 metros de fundura. A valeta que ele fez lá. Tipo um assoreamento? Exato. Então agora... Erosão da brava? Isso. Bom, é visível. Tanto é que daí a minha casa é o fim da rua, como eu disse. Bem em frente ao meu portão tem uma boca de lobo. Essa boca de lobo, a tubulação passa por dentro do meu terreno e cai aonde? Nesse riozinho lá atrás. Então assim, essa é uma preocupação. Acho que teria que direcionar para algum outro local. Ou terminar o encanamento dela e jogar para onde tem que ser jogado. Vai por abaixo. Ok. Isso na verdade, se parabeniza que vocês que já tem um adiantamento da equipe de profissionais. Eu acho que estrutura, pesquisa, uso e ocupação de solos a gente já tem há muito tempo, porque nós estamos incorrendo em risco
Ah não, São Paulo, da época da cheia, tem problema. E o que eles estão fazendo? Nós estamos pisando nos mesmos degraus que São Paulo evoluiu na cidade, nós estamos permitindo. Ah não, loteamento. Abertura do loteamento, não está já encaminhado o loteamento que dê acesso à linha da Fazenda Vara aqui? Não está, o quadro do Bonaco não está generalizado? A Baixada? A cidade tendo já problema de inundação, essa água ela desce, ela vai lá, vai passar lá na prefeitura, vai passar lá na... aqui, né? Estava comentando. Exatamente, o mapa que nós estamos montando, exatamente é isso. Aonde é que estão os declives? 30% a 45%. Para onde quando chover vai essa água da chuva? Porque muito já se mexeu, né, nos barrancos, nos morros. E agora a gente tem que redesenhar o nosso relevo. Mas a física a lei da física é muito simples e a gente não tem muito. Pelo menos essa aí ainda funciona no Brasil. A lei da física. Pelo inverter. Então essa é a nossa preocupação. Às vezes as pessoas falam, não, mas aqui dentro não é São Paulo para você se preocupar com o trânsito. Nós vamos esperar ficar igual. Mas eu visualizo assim, eu acho que as estruturas estão assim, ó. O capitalismo avassalador, o desenvolvimento avassalador, vai. O problema vai diluindo naqueles que não estão aqui, ó. Mas é interessante nós esparramar a culpa para a sociedade. Sendo que nós temos um corpo técnico suficiente em grandes institutos, pegar e visualizar. Não, vamos visualizar, não. A imobiliária tal está vindo no loteamento tal lá, então vamos visualizar. O mesmo que está acontecendo aqui, vai acontecer em Clodecar. Isso aqui em curto espaço de tempo. Porque eu tinha um amigo meu que morava atrás do teatro. Ele teve uma época de cheia, ele chegou em casa, a casa inundada. Ali perto do teatro. Ele congestiona a água que vai para o centro e inundou a casa dele. Ele teve que fazer aquisição. E assim é o desenvolvimento da cidade. Vai criando problema e amenizando. A minha preocupação, e até a promotora Silvana, é a gente demarcar as áreas ambientais. Ela quer que a gente demarque todos os nascentes, todos os rios, deixe tudo muito claro, demarcado e que trabalhe uma penalidade na lei para qualquer coisa que acontecer com essas áreas. Para a gente manter essas áreas sempre preservadas. Aqui, ó, eu moro porque assim, aqui é uma reserva. Aqui tem uma nascente e o povo dessas casas que não aparece para nós assim? Tá jogando lixo. O dia inteiro fica saindo. Daí depois, em algum ponto, canalizaram ela para o esgoto. A gente escuta passando a água. Esgoto o dia inteiro. Mas quando estamos aqui? Hã? Coqueiro? E assim tem uma nascente dela. Bom, tem que melhorar. Então tá aqui, já estamos aqui embaixo na observação das Eu vejo a água aqui. Tem tipo um banhadinho assim e joga, a água passa lá por casa pelo... Temos que levar o Bertânio lá e o César para a gente visualizar essa nascente. Tem que fazer uma área de proteção já, bem rápido, para não perder ela. Você não melhorava aquele povo de tanto que lá captar, agora fizeram uma... É porque tinha uma época ali que estava diferente. Loteamentos e ocupação desordenada no bairro de vocês. Vocês percebem que tem? Tá cautela, tá com cautela, tá parabéns. Mas essa é aquela questão que eu coloquei antes, né? As pessoas têm construído, mas que não tem um planejamento lá, porque vai urbanizar, mesmo a prefeitura não, porque imagina um plano diretor para 10 anos. Se a cidade der mais um boom igual ela deu nos últimos 10 anos, daqui a 10 anos vai estar tudo ocupado, mesmo não sendo um perímetro urbano. Eu sei que é importante a gente pensar nisso para 10 anos, é claro que é, mas vai ser muito mais rápido do que isso, do que 10 anos, sabe? E aí entra várias questões, a própria conservação das nascentes e tudo mais, porque a gente tem uma área ali que tem uma nascente gigantesca, talvez seja a primeira nascente do Rio Pato Branco, que realmente nasce em Pato Branco, é ali. E ela cai para o outro lado e não para esse sentido aqui, e as pessoas estão construindo lá e não é uma zona urbana. Tipo, ela não entra como zoneamento urbano, né? Não é nosso vizinho lá de terreno, ele sabe exatamente o que está acontecendo.
esse acontecimento que é o da grande cidade ali, que as pessoas primeiro construíram, ou até mesmo os que o Lin citou agora, que demorou 40 anos para regulamentar, a gente não tem ansiedade por fazer um loteamento, muito pelo contrário, a gente quer muito que as coisas demorem a acontecer justamente para que não ocorra dessa forma, sabe? Tipo, a pessoa ir lá e construir a esmo em qualquer lugar. A gente tem uma nascente que o cara foi lá, tá fora do nosso terreno, ele construiu do lado e fez uma fossa lá do lado da minha nascente de água. Tipo, minha não, que é um patrimônio público afinal, né? Mas a gente toma daquela água todo dia, sabe? Tipo, e tem uma preocupação, inclusive com a questão do cemitério municipal. E esse é o principal dedo na ferida que eu queria chegar desde o começo. Porque teve até uma época que houve uma desapropriação no terreno teu, né? E depois da desapropriação foi feito um estudo e viu que era completamente inviável, que era logo atrás da onde é o cemitério hoje, que é um declive, todo escoamento de água é lá. Quando aquele cemitério começou, ele era para ser só um subterrâneo em um lado. Quando a prefeitura assumiu, ela partiu para o outro lado, encheu de casinha, e o escoamento de água começou a descer ali para baixo. Aí a gente vem há 30, 40 anos procurando fazer projetos de conservação de nascente e tudo mais. Foi feita uma área cercada ao redor de 30 metros em volta dela, por todos os lados, e plantado imensidão de árvore lá. A gente conserva, por exemplo, uma área de manancial, acho que se chama mesmo, né? O banhado, o famoso banhado, a gente segura lá 150 metros daquela área alagada, né? Não vive lá construindo contenção e fazendo valeta mais funda, cada vez mais funda, para tentar desviar aquela água lá. A gente faz tudo, sabe? Só que aí chega alguém e dá o famoso canetaço que eu falei antes e constrói um cemitério em cima da nascente. E a gente não tem o que fazer, a gente fica amarrado com isso, entende? Porque eu não tenho como ir lá e tirar um monte de defunto lá dentro e levar para outro lugar. É impossível de fazer isso. Mas eu acho que está na hora de começar a pensar aonde que vocês vão fazer um cemitério novo. Porque naquela área em que ele está, inclusive naquele sentido ali, em todos os lugares tem nascente e tem área de preservação permanente. A gente fez toda a documentação necessária junto ao IAP, junto ao Ministério da Agricultura, com as áreas de preservação legal, a gente mantém as nascentes, a gente não está fazendo nada que não é para ser feito, sabe? Tipo, ninguém passa agrotóxico perto de uma nascente. Mas aí tem um chorume descendo a 150 metros dali, não resolve nada, entendeu? Então é preciso pensar nisso. E o próprio crescimento da cidade, falando da ocupação desordenada, eu creio que se ninguém se atentar para isso, em pouco tempo, vai ocorrer o que ocorreu aqui, como a gente falou, que demorou 40 anos para alguém regulamentar uma coisa que já estava construída lá. A gente já se predispôs até a atrasar um pouco isso, mas isso precisa estar dentro do plano diretor, porque todo mundo tem um pedacinho de terra lá e está construindo um monte de casa e de repente, sabe, a mobilidade vai acabar porque já está difícil de sair. Você chega na estrada principal e tem que ficar um tempão ali esperando passar todos os carros que tem para depois você conseguir entrar, né? Então é uma questão, acho, primordial assim, de pensar no desenvolvimento dessa região nesse sentido. Primeiro porque a água não cai para o lado do centro aqui, essa é a primeira coisa. O cemitério para lá cai para o outro lado, que é para onde eu tenho a minha moradia, inclusive. E tipo assim, ó, eu acho que ali era uma alternativa, sabe? Para talvez esse ordenamento do crescimento acontecer. Só que se eu ficar esperando mais 10 anos para vir aqui reivindicar de novo, já vai estar cheio de casa lá de novo. E não vai ser culpa minha, nem do nome de ninguém, porque tem vários donos de terreno ali ao redor e inevitavelmente isso vai acontecer. E a infraestrutura não vai estar... muito em cima disso também. Tem lugares aí que estão mandando arrancar casa e tudo. Mas como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer? Como é que você vai mandar arrancar uma casa, sabe? Eles questionam assim, se tiver abaixo da fração ideal, né, que aqui é 30 mil metros quadrados, se você vendeu porções menores, aí você está fazendo um loteamento. Mas eu comprei 30 mil metros e eu faço 5 casas. Você pode fazer 5, 10, 20 casas, você pode vender elas separadamente. Pois é. Essa é a questão. Para uma família, tudo bem. Né? Mas não é isso que está acontecendo, vocês sabem. Vocês têm noção. Então eu acho que, assim, ó, com toda a ênfase, o próprio Nenon falou que ele foi reivindicar quando ele começou o primeiro loteamento, ele falou, eu quero fazer com tubulação, eu quero fazer uma coisa certa. E aí a Sanepar falou, não, você não pode fazer. Hoje a gente tem uma preocupação, tipo assim, a gente não quer fazer, mas daqui a 10 anos já vai ter acontecido, independente da gente ter feito ou não. Então a gente quer, a partir de agora, pensar uma forma de, então, se for para fazer, vamos fazer bem feito. Então vamos autorizar ou não vamos autorizar e bloqueia tudo.
Só que já está cheio, tipo, vocês não podem lá arrancar as famílias do lado. Né? Ninguém pode fazer isso, Defesa Civil não pode fazer isso, ninguém pode fazer isso, a gente sabe. Né? Então eu acho que era bom pensar nesse sentido. A primeira coisa é essa, a primeira questão grande é essa, e a segunda é a questão do cemitério, que essa é terrível. Assim, essa mais é na área de realmente, preservação, né? É. Ok. Em cidades desenvolvidas da Europa tem um estudo que comprova que um aglomerado de até 80 mil pessoas, a bacia hidrográfica sustenta, consegue ter fluidez tanto hídrica, a evolução da construção civil lá não. Vou fazer uma obra referente ao meu lote de 370 metros, ocupar 70%, sou responsável por armazenar 70% do volume da água gerado na minha construção, eu consigo manter 80 mil pessoas aglomeradas. A partir disso eu já tenho que pensar em ocupar uma outra. Vamos pensar que seja isso que está acontecendo aqui hoje. Né? Mas é a questão da sustentabilidade, né? Quem é que faz reuso das águas? Na verdade, não é isso? A evolução reuso das águas, as novas tecnologias de iluminação, por exemplo, ao invés de você usar só papel. Mas aqui hoje é muito caro, você sabe disso, né? O custo-benefício não compensa hoje. Mas não é falta de iniciativa das pessoas. Preciso entender isso também. Pois é, então nossa legislação agora vai partir mais para essa área sustentável, entende? Porque a gente precisa, passou da hora de pensar nessa sustentabilidade, entende? Então isso é muito importante que a gente comece mas voltando para a a questão do zoneamento, por exemplo, quando foi feito aquele loteamento industrial, né? E tiraram todo aquele mato lá de cima, ninguém falou nada. Tipo, fizeram e de repente deu um alagamento na baixada, né? Encheu, ficou cheia e até hoje, se der uma chuva muito forte, não vai comportar. Então é preciso pensar uma forma da cidade crescer para fora dessa bacia, certo? que virou, né? Talvez a alternativa fosse ir para essas periferias, mas assim, ó, se a gente ficar esperando 10 anos para ir para a periferia, já vai ter acontecido desordenadamente, entende? Tipo, as pessoas já vão ter construído, já vão ter, e aí você vai criar novamente um problema. Então eu acho que era importante pensar agora nisso, sabe? Tipo, 10 anos é muito tempo. Eu vivi em Pato Branco, tá? Acho que ele viveu em Pato Branco 10 anos atrás e sabe que não tinha nada. O bairro ali estava com 400 e quantos habitantes aqui? 460 habitantes? Eu duvido que tenha menos de 1.500, 1.800 habitantes. Eu duvido. Pode fazer uma contagem. Se você esperar o IBGE para fazer isso. Não, o IBGE é e a publicidade a favor ainda, né? Melhor cidade de viver. Exatamente. Atraindo pessoas. Atraindo. Por isso que eu falo que se não passamos, nós estamos esperando, Tem que fechar as divisas. Pois é. Igual para limites. Chegar nesse limite. Mas isso é complexo, né? Tipo, se você for pensar, e aí a questão do recurso, né, federal, se a cidade tem lá descrito que tem 70 mil pessoas, mas ela realmente tem 100 mil pessoas, tipo, você vai receber recursos da União para 70 mil pessoas. A gente recebe per capita. Né? É a educação, é a saúde, é uma conta que não fecha. Por que falta isso, falta aquilo na saúde? Só de cartão SUS na nossa região tem 200 mil. Então, como é que a saúde vai atender? Se tem a verba por pessoa. Também que nós somos regional, né? Tem toda uma. E talvez vai fazer essa renda per capita com base isso tenha sido até falta do próprio planejamento do município, né? Falar para a União, daqui a tantos anos a gente vai ter tantas pessoas. Que é o que a gente está falando agora. Ninguém pensou nisso 20 anos atrás e tem um problema pluviométrico agora, certo? E ainda a questão da contagem. Na cabeça deles, a única válida é o que o IBGE faz. Sim. É que é oficial. É oficial. E aí, a nossa contagem, por que não vale? Se nós que estamos aqui dentro sabemos. Então, é toda essa questão, tem que entrar com uma ação, nossa, é uma burocracia. Eu imagino que seja complexo. Eu lembro quando Foz do Iguaçu fez. A contagem de Foz do Iguaçu era 300 mil habitantes. Veio o IBGE e disse que tinha 235 mil. Aí caiu o recurso. Meu Deus, o prefeito na época, o Paulo McDonald, quase ficou louco. Ele pagou o censo novo e depois para fazer valer aquele censo novo. Queria perder muito. Acabou a gestão dele e não fez a mesma. Exatamente. Ficou brigando na justiça para ter direito a rever os 1.000 habitantes que estavam faltando. Mas a gente sabendo disso, a gente já precisa então começar a pensar. Por exemplo, a gente já tem uma escola, por exemplo, ali em cima, né? Uma escola que está distante do centro, de qualquer bairro extremamente populoso. Não tem nenhum bairro com muita população ali perto. A escola vai sobrar em uma ponta do município e no outro lado, que está enchendo de população, não tem escola. Aí você vai ter que gastar mais 1 milhão para fazer outra escola lá. Nós sabemos de casos de bairros que vem tudo aqui.
Pois é. Tem Então- lá, mas não atende a demanda lá e eles têm que Mas então o lance era você fazer, Transporta, você né? teria que fazer o município crescer no sentido que a infraestrutura Então, não sobra lá e eles vêm pra cá. Então você Então, pega a transição, né? É a mesma Já questão do entrando em transporte. infraestrutura, né? É a mesma história. Imagina Imagina eu esperar 10 anos para vir aqui e falar para vocês, ó pessoal, tem um monte de casa ali agora, o que vocês vão fazer? Eles falam, não, nós vamos lá arrancar a casa, você não vai conseguir. Não, essa previsão a Então, gente tem tipo, que eu ter. acho que é muito importante a gente pensar nesse sentido, porque realmente não é um anseio nosso exatamente, mas tem uma preocupação, eu vou morar ali para sempre, possivelmente. Tipo, eu preciso saber como é que vai ser o meu lugar no futuro, sabe? Se vai adensar ou não, né? Entrando em infraestrutura, como vocês estão colocando, né? Vocês já têm creche, vocês têm escolas, tem o colégio estadual, que até né, agora vai ser uma outra configuração, e unidades de saúde. Como é que é aqui na região? Vocês têm uma unidade de saúde? Que é central só, né? Aqui é só lá no centro, né? Não tem nada. Não tem nada, sim. Saúde não é. Unidade de saúde não tem. Nós temos o que aqui? Escola estadual, escola municipal, educação infantil, CEMEIs, e aí esporte e lazer. Então nós não temos uma unidade de saúde básica aqui na região. Na opinião de vocês, é importante ter. É tal qual o exemplo do transporte público, é a peculiaridade do bairro. É muito próximo do centro. A grande maioria da população tem o seu próprio veículo. São peculiaridades. Exatamente por isso das reuniões. Né? Cada bairro tem um perfil, né? Exatamente. Eu acho assim que o nosso bairro é um bairro assim, de uma classe média, então não tem tanta necessidade desse... Então o saneamento é bom, né? Não dissemina tanta doença também. Né? Isso. Muito embora não tenha saneamento, A fossa da infância. Entre aspas, então, né? Isso foi o problema da prefeitura, né? Porque a prefeitura já há anos não devia... Anos atrás, não né? devia liberar loteamento sem esses... Mas aí ele não foi lá procurar e não deixaram fazer. Esporte, lazer e cultura. Isso tem o largo, né? E tem, nossa, o largo de vocês é maravilhoso, né? Praças e parques. Você pensar, na verdade. Você pensar, praça e parque. Aquela estrutura. Tudo, né? Ali para fazer Tem a estrutura da aquela perdida que o Rogério falou ali. Tem a reserva do bairro. Parque do Sol. Aí, pensando na estrutura que já estão pensando em loteamento no entorno do Parque do Som para o Tumeleiro, automaticamente a gente tem que exagerar assim, se a gente fazer a infraestrutura da construção pensando no reservatório de aporte de água, a gente fazer um parques e jardins combinando para a gente regular o nível da maior cheia, nós não vamos deixar de lá o que está acontecendo no Renato, no açudão lá no Parque Linear, então, dá para trabalhar. Na verdade, pistas assim, de caminhada, chega o pistas de bicicleta, iluminação pública. Eu reservo lá do mato, que é minha, lá posso para até o dia o Zuc passou lá e falou, se verdade, você vai fazer um negócio, mas ele nunca mais foi. Aí faça um negócio bonito. Fazer negócio, vamos fazer um negócio de parque. Eu achei que eu vou fazer um negócio bonito. Não, traga desenvolvimento, traga o cara. Reserva, Não nada mais. A bodega no meio do parque. Dá para você caminhar lá, ele tá gordinho. Mas é bom a gente ter reservação. Chega no desenvolvimento, eu não quero metro quadrado Mas ali são áreas que ainda é possível fazer isso, né? Eu acho que tem que desenvolver a cidade para outros lados, não para esse. Já tem muito fluxo para cá, de carro, é um inferno de meio-dia. Tá? Eu quero que ele vá lá para a Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste. Mas a bacia pro outro lado, não. para esse lado. Serviços públicos, então. Mas crescer desordenadamente é pior. Não havia planejamento nessa nessa bacia. La Salle, Parque do Sol, tem esgoto sanitário, tratamento, também não. Então nos dois não tem, é base fossa séptica. Ok. Coleta de lixo, tanto orgânico como reciclável, como é que está? A gente Funciona tranquilo?
esgoto e coleta de lixo orgânico, ele faz tudo compostagem. Doar lá fora. É bom para fazer a criação de um. Tá bom. O de reciclável, eu acredito, só que poderia ser um pouquinho mais frequente, se não me engano, de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias. Dependendo da quantidade de habitantes da região, tá? Onde é mais povoado, ele passa até 3 vezes por É que daí semana. acontece o que aconteceu, né? Foi, se baseou por aquele valor menor. Então, quem sabe, se as pessoas. É mais ou menos por aí. O único porém é esse desse. É um Ah, pouco mas isso é um fiasco. Passou. isso. Tá. Lá na rua de vocês. Isso aí é um fiasco da prefeitura. Não saber quantos habitantes tem o bairro. Não é fácil. Cidade. Isso aí é um fiasco, pelo amor de Deus. Logo, logo nós vamos ter esses dados. Aí vocês vão se assustar junto com a gente. Mas não tem, é obrigação ter isso aí. Iluminação pública. Falando em posteamento, todas as ruas do bairro têm posteamento com iluminação? Colocaram. Ou de repente o problema é a intensidade da lâmpada, né? A iluminância, mas fora isso é fraquinhas, né? Muitos reclamaram que ela é fraca. Bem, está sendo substituída conforme a demanda, está sendo trocada por uma outra qualidade, tá? Então devagarinho vai ser trocada, substituídas. Drenagem, vocês já comentaram também que vocês não têm boca de lobo em todas as ruas, né? Quais outros serviços públicos que vocês querem pontuar? Arborização. Nós sabemos que nós temos problemas com algumas árvores, então a gente tem um plano de arborização e vamos fazer esse manejo com calma, porque tem mais de 5.000 árvores que a gente precisa retirar do passeio público. Então, a cada uma que a gente tira, a gente tem que plantar outra. E então é com calma nós vamos fazendo essa substituição, até porque, né, as compras, as mudas estão vindo com 1,80 m, até para já subir, para não ter perigo também de vandalismo, e mesmo assim acontece, infelizmente. Mas a ideia é fazer essa substituição, tirando essas agressivas que a gente chama, né? Qual que é a indicação do município para essa região aqui de árvores? Porque eu procurei já arborizar tanto na frente como atrás da residência. Mas existe especificamente uma indicação? Uma não, nós temos uma listagem de plantas. Né? Eu usei aquela canela. Canelinha. Canelinha está lá na lista, né? O que a gente está visualizando não pode ser muito alta por causa da iluminação pública, então no lado que tem a iluminação pública nós vamos trabalhar com árvores um pouquinho mais baixas e onde não tem a iluminação, árvores mais altas, tá? E a questão da calçada, que as raízes não podem ser superficiais, né? Elas têm que ser raízes profundas, até para não estragar tudo que for feito de calçadas depois. Corrigiu que não existe calçada. É isso mesmo, passar no nosso bairro. Vamos mudar os a calçada. Eu acho que a prefeitura tinha que exigir mais os calçadas. Tem muito pouco calçada. A legislação de calçadas, ela está junto com a mobilidade urbana e a acessibilidade universal. É do dever do poder público fazer calçadas, tá? Na nossa legislação, hoje, quem está responsável são os moradores. Até não libera se não tiver calçado, tá? Mas a partir da revisão do plano diretor, já é uma cobrança do Ministério Público, que esse trabalho seja feito pelo poder público. Então nós vamos ter um projeto de calçadas e esse projeto é a prefeitura dá o paver e a população a mão de obra. Então faz a solicitação, entrega o paver, aí lógico a fiscalização, o modelo é nós que entregamos também, porque cada zoneamento tem um padrão de calçada, e aí a gente vai tentar levar isso tudo em conjunto para não ter tanto desnível, muretas, separando, são coisas que aí deixa de ter, né, o que seria acessível deixa de ser acessível. Por hora ainda é a cargo do... Por enquanto, até mudar a lei do plano diretor, né, a atualização da lei fica por conta do imóvel nu, menos ainda, não tem obrigação de fazer o... Não entendi. O imóvel nu, propriedade sem construção. Os vazios, os lotes vazios. Então, esses a gente solicita, mas... Também não é nada. Por enquanto não tem, mas depois que for a obrigatoriedade do município, vai fazer e cobrar no IPTU. Né? Precisamos ter e é a única forma da gente poder fazer. Certo? Mais alguma coisa em termos de serviços públicos?
Então, no caso da drenagem aí, vocês estão anotando também? Sim, onde vocês já disseram que não tem nenhum dos dois bairros, então a gente já lança ali para fazer a solicitação para a Sanepar dentro do nosso cronograma. Ok? Essa situação da evolução no momento de deliberação de uma pizza é interessante. Essa hipótese aí de construir uma casa lá, é sozinho lá. O cidadão vai lá, nivela o terreno e faz a calçada muito superior às dimensões dos confrontantes. Aí você posteriormente vai lá construir, chega lá um degrau de 60 centímetros, a calçada fica descontínua. E até a falta de bom senso de um conversar com o outro, né? Já tem muita reclamação lá, exatamente por causa disso. Eu quero fazer tirar um pedaço da calçada do vizinho e fazer uma rampinha, mas ele não deixa mexer. Então, só que no momento da liberação do de vizinhos na liberação do habito é item necessário. A calçada está regular aqui, ou seja, vai detonar com o confrontante quando for fazer. Então já tenta deixar uma sequência para organizar. Com certeza, é interessante essa organização. Então vamos passar para o último assunto, uso e ocupação do solo. Zoneamento e parâmetros de uso e ocupação. Os parâmetros, assim, hoje nós temos as vias vicinais. Qual é aqui? Não tem. Essa aqui qual é? Pioneiro Alberto Brown. Tá. Nós temos hoje no plano diretor, no uso e ocupação do solo, a via vicinal. A vicinal, ela não permitia verticalização. E agora nós queremos fazer essa verticalização para levar o desenvolvimento econômico, né? Para deixar o povo deixar de ir tanto ao centro, sendo que no bairro, uma via principal do bairro, pode ter pequenos comércios e serviços. Então eu posso ter o meu prédio, embaixo eu posso fazer comércio, serviço, pequenos comércios e serviços, fazer prédio de escritórios como moradia. Então eu posso conciliar esses três usos, né? Então nós estamos pedindo nos bairros qual via do bairro que a gente poderia liberar verticalização. Aquilo que você, dentro dos parâmetros de uso e ocupação do solo. Então aí agora a gente deixa também. Tá, mas a via você conta só no momento que ela entra em um determinado bairro, certo? Se a gente pegar, por exemplo, a Araribóia, ela vai começar no final da Pedro Ramires aqui. Trechos, na verdade. Que trecho? Tá. Não a via exatamente, então o trecho da via, no caso. Por exemplo, aqui já tem na Pedro só um trecho da via. Mas tem algumas que a gente já está mudando o sentido, né? Do eixo de desenvolvimento misto. Por exemplo, a Araribóia já é uma rua, ela é uma coletora importantíssima, né? Que a gente pode usar ela somente para comércio. Mas ela tem um comércio já nos pontos. Sim, ao longo do trecho dela já tem. E a verticalização, essa região... O cara fazia 2 pavimentos ali embaixo, ele fazia o comércio em cima do momento. Tem alguns, aqui pode, né? Isso pode. Isso aí. Não, isso já pode. 2 pavimentos. Mas aqui é o zoneamento 2, né? Então, mas aí agora a gente pode verticalizar mais alto. Dá para chegar aos 4 andares. Estraga o bairro. Oi? Só estraga o bairro. Só estraga o bairro. Não, a Araribóia é Não, quanto mais prédio, mais carro. Mais carro, mais água. Proíbe tudo, só mais energia elétrica, mais. Eu tenho muito amigo aqui. O problema é a mobilidade. Mais pessoas. Proíbe tudo. Se nós continuarmos mantendo 3 vias de referência no Pato Branco, nós vamos continuar com aquela estrutura embaixo. Se nós não dissolver, vamos organizar o trecho colocando start. Exatamente. Eu visualizo assim, concentrando o comércio tudo lá, não tem. Tem como votar para tirar o start? Não, só para aumentar. E eu queria tirar, porque na verdade não resolve nada, né? Só diminuir as calçadas. Nós temos um equipamento adequado para fazer essa cobrança, na verdade. Porque a partir do momento que a gente adotar o equipamento eletrônico, o negócio funciona. Não resolve nada. Muitas vezes para dissolver o comércio em áreas específicas, tem que tratar isso. Exatamente. O eixo de desenvolvimento misto, ele leva a isso, você induz o desenvolvimento, né?
Então, qual é a nossa ideia? É crescer perímetro urbano para aumentar o perímetro urbano ou é adensar o que nós já temos para usar os equipamentos urbanos? Mas se tu adensar mais do que está agora, mas a gente não tem um adensamento ainda de cidade grande. Se for hoje, não quer chegar nisso. não, tudo bem. Não, eu concordo com você. É colocar semáforo em relação ao programa via que possa subir o comércio. Vocês indicam alguma? Porque assim, ao meu ver, a Libóia e algum outro, não sei se está bem. Aqui tem o pioneiro, como é que é o nome? Pioneiro Alberto Brau, também poderia ser. Mas é uma engraçada pioneira. Se você passar por essa rua, você vai ver que a pioneira tem que ir. Tem que ver a questão das vias também, a largura da via. O problema dela é não se lembrar o nome da o lugar não tem nem estacionamento, lugar estreita. Depois ela virou uma. Isso é uma. A pioneira Alberto Brau era uma estrada legal. Isso é uma igual nesse trecho aqui, ó. Tem, na quadra de baixo tem prédio. Na quadra de cima tem prédio, tá só esse meio. Só esse miolo sem. Só esse miolo. Esse tem uma probabilidade de ficar. Esse miolo vai de que rua a que rua? Você lembra o nome? Ariguai quando. Seria muito espaço. Para fazer a verticalização. Isso aqui daí é um morro absurdo. Sim. Até cair de volta aqui no Parque do Sol. Como é o nome aqui? Então é isso aqui. É o que já é? Só que aqui ou na Libóia. Isso aqui é a pioneira vai ficar curta, né? Um espaço ali de tese, né? Você vê ela ali? Desde o começo do morro até onde eu acabo. É isso, Mas Silva, eu acho que na verdade Ah, sim, a gente não tem que ver a questão do plano, vai passar a urbano mesmo também pode ser uma verticalização, tá? Uma ideia de verticalizar. Mas na verdade é exatamente isso. Joga lá atrás, perto do colégio, ou essa. Para tentar dar uma adensada. Porque aqui ainda querendo ou não tem que fazer. Faz certo, dá agora, faz certo, dá bem pra fazer. Ei, Marquinhos. Qual que é a rua dele? Frei Sérgio. Ah, é a Frei Sérgio. Tem uns votos Valdir. Pois é, a gente tem que fazer. A minha não tem como crescer lá, né? Porque Eu tinha comprado, tive que comprar lá no chupinho lá embaixo, né? Que já estava livre. tem ali Aí dá a tempo. reserva. A reserva. Pois não. Silmara. Isso. A ideia de verticalização da Libóia seria de que trecho, mais ou menos? Não, ela falou em pioneiro, mas Já existe. Qual que é hoje? A Iguai vem desde o centro já, na verdade, verticalizada, né? É só seguir a verticalização por ela, né? Desculpa, no centro ela tem já? Já. Aquela primeira quadra, por exemplo, da Câmara Municipal, já é possível verticalizar? Já tem, né? Bastante prédio. Até o edifício Andressa que já consegue a verticalização de 6 andares. 6 andares. Já vai ser acima do Andressa. Aí já muda para a zona até através de Santo Antônio é 4 pisos. Aqui, já para cima das travessas já é 2 pisos. Daí essa ideia de verticalizar nessa região, já do Andressa para cima, por exemplo. Mas daí ficaria 4 ou 6? Aí depende de vocês que devem até o pavimento a gente pode trabalhar. Já é a zona central, já é de verticalização. A verticalização É grande mesmo. Da Andressa para cima, 8 pavimentos. Porque daí a gente tem via, né, para isso. E dá para trabalhar. A gente sabe porque não é verticalizado para esse lado e para o lado de lá. A gente sabe, né? Todo mundo sabe na cidade. Por quê? Não, e é uma via, como você mesmo falou, uma via Não faz essa E aí a gente reduz, né? E ela acaba sendo uma via de comércio e desenvolvimento. Trazer para cá, vai tirar do centro. Exatamente, desafoga de lá e joga para cá um pouquinho. Essa cultura da gente comprar no bairro, né? Ao invés de ficar ali no centro. Hoje é nosso lar. Se vocês quiserem propor isso, a partir do a partir do momento
tem o adensamento, todas as áreas fecham no bairro. É porque não tem volume de pessoas que usam. A partir do momento que você coloca 1 ou 2 prédios com 10, 12 apartamentos, quantas pessoas já podem comprar? Então é isso que a gente precisa levar esse desenvolvimento do bairro. Eu acho que isso não cairia naquela questão dessa via que eu falei que era uma perimetral, é uma perimetral leste, né? A perimetral sim. Mas tá, vamos pensar em que ponto que ela tá. Tipo, ela vai ser viabilizada, não vai? Porque se acontecesse isso, o fluxo de veículo iria praticamente dobrar nesse sentido, né? Aí sim é possível pensar numa verticalização com mais consistência, né? A perimetral a gente não queria que ela ficasse dentro do perímetro urbano, até para tirar o fluxo do transporte de carga, né? Porque hoje esse transporte está no perímetro atrapalhando o desenvolvimento Mas tem uma questão que é assim, ó, há 20 e poucos anos atrás, quando eu era criança, eles foram lá e até estacas, eles colocaram onde seria o traçado da perimetral. E aquelas estacas apodreceram lá e nunca mais saiu e foram construindo casa em cima. Mais uma vez a questão do desordenamento, né? E ninguém falou nada no plano diretor, agora vai ter um loteamento aqui. Não, mas aí arrancaram as estacas, foram lá, fizeram um loteamento, ninguém mais sabia se ia sair ou não, todo mundo desistiu da ideia. Perderam o traçado, agora está ali a dificuldade para fazer uma nova, certo? Então acho que era muito importante, se vai ser feito, então decide mesmo, sabe? Tipo, então vamos fazer mesmo. A mesma coisa que aconteceu com o contorno norte, né? Tipo, vamos fazer? Então vamos fazer. Foram atrás de recursos e tal e fizeram. Essa via seria muito importante para esse lado da cidade, sabe? Seria muito importante mesmo. Primeiro que ela ia desafogar o trânsito no centro de uma maneira absurda. Nossa, a gente está bem focado no projeto. E aí você tem toda essa área de moradia nova, que é ali no entorno do shopping e tal, né? Tem tanto terreno vai novo. Vai sair por ali ligando a 158. Né? Então tem todo esse trabalho, esse trecho que a gente está fazendo. Eu nem tinha pensado nisso, mas o João falou também, que o pessoal sai com produto, o produtor rural sai de lá, e até Clevelândia, até aquela região mais profunda lá, eles saem e eles têm que atravessar a cidade, que para ir até lá no silo, na cerealista, para descarregar. Então se tu tem uma via que corta isso aí, é um problema enorme menos que você vai ter no centro, né, no futuro bem próximo. Assim. Então eu acho que a primeira coisa teria que viabilizar isso aí, sabe? Para depois pensar em verticalização. Né? Tudo bem, está liberado para verticalizar, mas quanto tempo o próprio dono do terreno vai demorar para construir um prédio de 10 andares? Mas essa é a previsão, né? A previsão futura. Essa é a mesma ideia daquilo que você discutiu antes em relação ao cemitério. Nós estamos discutindo agora para 10 anos. Isso, exatamente. Esperar para daqui a 10 anos vir aqui, agora a primeira etapa está pronta, ou está às vésperas de ficar pronta, então agora vamos liberar a verticalização. Não, sim, a verticalização ela não altera a perimetral. Se houver a opção por fazer a perimetral, ela vai dar vazão exatamente para os caminhões, para as rodovias, como estão ali fora. Sim, sim. E a expansão horizontal, vertical, perdão, né? É aqui para encher, né? Nós não temos nenhum projeto lá ainda, né? Mas a hora que fizer a lei... Esse é o meu raciocínio. Sim. Ela ia aumentar muito o fluxo, as pessoas iriam viabilizar para as pessoas construírem um prédio e não uma casa. E já comporta também, até por causa do largo, da liberdade. Você vê hoje em dia agora com o pato futsal em voga, né? Nossa! Aqui nos dias de jogos é absurdo. Então assim, caberia sim um comércio, então acho que é viável e é legal essa questão da verticalização. Claro, eu vejo que esse desenvolvimento é pontual, né? Nós temos 2 equipamentos públicos, tem muita atratividade, né? E que nós não temos nenhum comércio, nada que possa, que nem ela falou, quantos vizinhos que já abriram e fecharam, mas não tinha demanda. Não adianta a gente abrir um comércio se não tem morador essa para demanda, usar. quanto mais a gente aumentar, melhor vai ser. O próprio pátio, quando tem dia de jogo, você não consegue circular. Se quer aumentar, aumenta para o outro lado da cidade. Não, mas vai ser que para minha casa mesmo. Aqui é uma região, né? Uma classe. Eu acho que é interessante mais mas o largo vai continuar. Só para complementar a questão da perimetral, a ideia é, nosso levantamento, né, a gente vem fazendo esse levantamento já com ênfase esses últimos dias, porque a ideia é licitar ela como um todo, desde o projeto até a implantação. Todos vocês sabem que agora, até o mês de março, abril, tem chance de conseguir qualquer tipo de recurso, né? Em função das eleições. Mas a partir disso, nós queremos estar com ela zeradinha para correr atrás da verba.
Então é uma realidade já nossa, entende? Porque está sendo a cobrança disso e a gente visualiza a necessidade. Então essa perimetral ela tem que sair. O contorno norte, que também é uma coisa que todo mundo queria muito, vai sair só o primeiro trecho, né? E o segundo trecho nem estado foi ainda. Então, essa é uma parte vai ficar provisório. Né? Pois é, e a gente tem grandes planejamentos para aquela região também, visão de futuro que a gente chama, e que por enquanto a gente não pode nem mexer. Vamos pensar que aqui é bem mais curto e vai menos recursos do que lá, né? Então, e já vamos planejar a visão do futuro daquela região, porque quando estiver pronto, possa-se fazer uma área industrial bacana, agregar todo aquele bairro São João que é muito, né? Tem mão de obra, mas não tem trabalho, e vai se tornar a região nobre da cidade. Assim que sair a tal do contorno norte. Você vê como é que é a mudança, né? O Boqueirão em Curitiba também é. São João também é. Não, calma. Eu digo nobre economicamente falando, porque a gente pode levar bastante indústrias, né? Comércio, serviço para lá. E mão de obra para lá. Tá. Zoneamento e usurpação do solo, então vocês acham que precisa aumentar o perímetro urbano para essa região? Parque do Sol. A questão é aquela que eu citei, eu não acho que seja uma necessidade, porque o lote tem bastante na cidade para vender. Nossa, temos muito. Mas assim, ó, não que a gente queira vender aquilo que eu falei antes, né? Não também a gente tem o menor interesse. Mas o que a gente não quer é que tipo, daqui a 10 anos a gente vem aqui e fala, ó, cresceu lá e tá tudo desordenado. Só que a gente tem uma legislação. Para pelo menos se regulamentar. Para pelo menos regulamentar o trabalho. Tem que passar o cemitério mais para frente, pelo menos. Nós necessitamos pôr o cemitério no perímetro urbano. Isso a gente já perdeu um recurso gigantesco de fazer a capela mortuária. Mas veja bem, esse cemitério, além de ele estar irregular, ele está pequeno. Né? Então, ele já nasceu defeituoso. Tem que fazer um forno e queimar o fogo. Se as pessoas aceitarem. Pra que enterrar? Vamos queimar. Eu ouvi já essa história do projeto, mas cara, para você enfiar na cabeça de uma sociedade que há 2.000 anos em terra, as pessoas, 2.000 a 10.000 anos em terra, que tem que queimar. Olha a quantidade problemática que é enterrar. Mais alguma coisa que vocês queiram pontuar? Mas é muito barato. Fica mais geladinho para ser claro. Assim, não é muita coisa, né? Eu acho. O perímetro urbano é fracional. Na verdade, não tinha perímetro urbano, não. Vamos utilizar uma encosta, logo começa a mexer. É aquilo que eu comentei antes. Na linha do CTG, ali, que é uma encosta brava, não. Liberar, pode fazer isso. Então, se mexe uma encosta, o branco tem que ser concreto. Então, tá zero. Da forma que está ali, já é isso. Vai apagar aquilo que eu comentei. Nós temos um mapa já pronto, que é as áreas de declínio, de 30% a 45%. Essas áreas vão ser mapeadas, já é mapeado, já está no mapa, e é onde nós vamos fazer toda uma circunscrição de ninguém mexer. Porque não adianta a gente pensar em crescer predatória, para a gente ter problema depois com a lei da defesa civil, principalmente. Elas vão entrar no circuito da defesa civil para a gente cuidar, preservar e manter. Mas daí entra uma relação assim, não, então até aqui dá 30%, aqui não dá. Jogamos as cargas de terra e parece. Aí a lei da física volta a atividade novamente. Mas sabe, por isso que a gente está fazendo o levantamento novo, a gente não está pegando o mapa antigo, isso é novo, mapeado agora, onde já mexeram, né? E daí agora para frente não se mexe mais. Mas veja, essa é a questão dessa bacia central, certo? E essa é a preocupação. O que a gente está falando de ampliação do zoneamento é uma outra bacia já, e não é uma coisa extensa. A gente pensa, o cemitério está fora da área urbana, primeira coisa. Segunda coisa, você não vai esticar o zoneamento ali só 150 metros, que precisaria pro cemitério entrar. Obviamente você vai ter que ampliar um pouco mais. Não faz nenhum sentido você cortar os matos pelo meio ali, né, dizer que ali é uma área urbana e dali para frente já não é mais. E aí o pessoal começa a ter um ônibus mais perto, chegando a 200 metros da porta da casa dele, ele começa a construir uma casa lá que é pertinho para pegar o funcionamento. Então tem que ter uma preocupação com relação a isso. E a gente também por essa área ser bastante segura, até no poder aquisitivo mais alto, talvez não ter assalto. As pessoas procuram para comprar, mas querem morar aqui, entendeu? Claro.
E a gente não tem como frear isso, a gente não tem como falar para as pessoas não venham morar aqui. Entendeu? Essa que é a preocupação. Não é a preocupação, vamos fazer um loteamento. Não é isso. A gente sabe que tem lote sobrando na cidade à vontade para as pessoas comprarem. Mas essa pressão vai acontecendo a cada dia que passa. Tipo, 5 anos atrás não tinha nada. E hoje está cheio já. E é desordenado. Então, se eu pegar esse mapa aqui, quando eu fiz o levantamento, agora não aparece, mas praticamente você tem nada aqui nessa região. Eu peguei essa base, casei com a nossa, que foi a nossa. Longe de ser esse valor aqui. Mas como a gente tem que trabalhar com base. Não, isso aí é uma vergonha. Como com a prefeitura não sabe quanto. Não, a gente tem lá, mas para você ver que a nossa contagem já sabe que o IPTU vai para todo mundo, né? O IPTU vai para todo mundo. Agora saber o cruzamento que está sendo feito agora, que é casar o cadastro imobiliário que nós temos com o levantamento topográfico. Aí vai se medir todas as casas, todas aquelas casas que foram feitas, entregue projeto, e que lá no projeto apresentou 100 metros quadrados, por exemplo, fiscalizou, aprovou, liberou, construiu, depois foi lá, fez uma reforma que sempre passou para 200 metros quadrados. Essa imagem, né, vai desenhar e vai a campo medir para ter certeza que a imagem está correta. E esse cruzamento da imagem que vai ser feito. Então aí a gente vai conseguir cruzar o cadastro com o número de habitantes, porque todas as matrículas, tudo vai aparecer para nós como um cadastro multifinalitário, que a gente chama. Porque a gente precisa dessas informações. Eu acho outra coisa. Pode falar, não sabe que aqui esse que a água vai cair, vai tudo aqui pro centro. Eu acho que vai ter que fazer um negócio para segurar essa água. As bacias de contenção. Uma contenção, alguma coisa, senão. Eu me lembro até quando eu estava voando lá para cima, o cara para fazer tinha que ser todo quilômetro, 2, 3 mil metros. Tinha que fazer, entrou, sei lá, não ficar não. Já liberou o loteamento tudo lá. Já fizeram uma coisa. E aquilo lá foi tudo feito sem galeria, nada? 2 mil metros. A água deu lá e eu tava. Aí que tá a minha casa. E vai dar problema agora que vai estar. Mas tem outra ali, e além do ali agora para cima, vai cair água tudo ali. Mas lá já não está previsto toda a galeria, tudo certinho? Então ali, eu acho que ali ó, a prefeitura tem que fazer uma bacia, tem ali, tem uns brancos, tem que fazer uns bacias de asfalto. Qual foi o loteamento? Vai sair perto da parte do som que eles estão falando. Foi previsto toda a parte de contenção das águas? Qual é a região? Aqui da linha da Fazenda Barra. Vai lá para a linha da Fazenda Barra ali. Ali desce tudo água não. Ali se... E vai sair. Fazenda Barra. Não aparece. O industrial tá aqui, esse aqui agora. Esse aí. Já tá saindo com proteção das águas cheias. Tá saindo nada. Vai sair para cima. Esse aqui. Aqui vai ser tudo no loteamento. E a prefeitura de Cross vai segurar essa água, senão vai descer tudo. E aqui tem um mapa que você precisa fazer. Quanto tempo vai demorar para isso? Semana, pega o último que eu não tô tendo para jogar nada no mar. Não, aqui é aqui. Ali logo para cima vai ser. Nós queremos que até fevereiro do ano que vem seja. Porque nós estamos dependendo desse sistema que nós estamos comprando. Que é para sobreposição, para aí já o sistema, o ciclo web. Já está lá. Dele em cima já nem era para ter sido no ano passado. Só deu um mapa ali. Hoje eles faziam 2 andares e fechavam. Fazer toda a estrutura já. Bem no final da Freezer. Quando termina a Freezer. Não, isso a gente anotou. Já sai com tudo prontinho. Mas até fevereiro, se tudo der certo, tem o processo da compra desse sistema, já está. O vai
Com essa ideia de deixar. Justamente por não ter aí é que está o grande problema, vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo, as pessoas chegam lá, constroem, aí não deve, é ruim, cara, a prefeitura não tem nada a ver. Mas aí o cara já fez, mas tá tudo fazendo. Essa ideia é assim, quando eles fazem, eles podem. Deixa eu só para eu mapear para você, eu vou dizer. As escolas aqui tem um próprio. Aqui onde passa a linha de zoneamento. O que a gente está falando é que mais ou menos aqui, se você ampliar só até aqui, você vai continuar tendo um problema, porque aqui já tem um ponto de teste. Então, a única forma de se ampliar é que não tem aonde construir nada nesse sentido aqui, porque é tudo tecido, tudo morro. Todo lugar mas é muito mais difícil, fica inviável. Mas de qualquer forma, a gente tem problema mas aí você vai zonear só até aqui por causa do cemitério. Você tem que ter os chakras primeiro e pegar o limite da chakra. Vai ter que fazer o prelimites. Sem árvore, bem complexo. Então, pessoal, eu acho que era isso, né? Quero agradecer a presença de vocês. Foi bem proveitosa a nossa conversa. Vocês, bem poucos, mas conseguiram passar para nós o que estava faltando nos bairros. Isso tudo vai entrar nos planos da serviço São áreas de API. Qual é a capacidade de extração no mar? Ok? Obrigada pela participação de vocês. Eu não sei se tem parâmetros específicos da cidade de proteção, mas ela tem uma probabilidade maior.